Vamos ver se vai dar certo assim. Estão vendo um slide? Sim. Sim? Beleza. Deixa eu ver quantos somos agora. Bom, acho que já dá para começar, né? Quem chegar depois, a gente vai se falando. Para quem não me... Vou pedir para vocês colocarem no mudo e só ligarem quando vocês quiserem interagir, participar. Eu acho que é super bem-vinda a participação. Sempre que vocês entenderem que vale a pena, podem perguntar, podem participar e a gente vai conversando, tá? Para quem não me conhece, meu nome é Márcia Emília Eloy. Eu sou fonoaudióloga, psicopedagoga, especialista em linguagem, especialista em fonoaudiologia educacional, especialista em práticas pedagógicas, mestre em ciências fonoaudiológicas e doutora em linguística. Mas, mais que isso, eu sou uma fonoaudióloga clínica e educacional e eu acho que vai ser bem interessante o nosso bate-papo, né? A apresentação da palestra em si e tirar dúvidas de vocês para quem tiver. A ideia de hoje, bom, eu estou fazendo essa palestra pelo Letra Fala, né, que é um espaço de desenvolvimento e aprendizagem aqui em Vila Velha. A palestra é sobre leitura escrita e o vocabulário, né, uma relação que faz toda a diferença, pelo menos a minha perspectiva de prática clínica é que a leitura escrita está diretamente relacionada à linguagem oral, e com isso a gente tem a questão vocabulário, o desenvolvimento lexical que não tem como ficar de fora, né? Muito importante. Mas aí, para isso, né, para a gente começar a conversar, boa noite, pessoal que está me dando boa noite, vamos começar a falar um pouquinho do que a gente vai conversar aqui nessa noite. Nós vamos falar sobre o desenvolvimento vocabulário e o campo semântico, então nós vamos ter alguns insights aqui, né, recordar um pouquinho de como esse desenvolvimento vocabulário ele acontece nas crianças e como que acontece também um pouquinho da organização do campo semântico, como a gente, quando nós estamos aprendendo uma segunda língua ou quando a criança está aprendendo sua língua materna, como que ela desenvolve essa organização semântica que é tão importante para o processamento da leitura e da escrita. Nós vamos falar da relação do vocabulário com a leitura escrita diretamente e vamos ver algumas estratégias também para potencializar o vocabulário dos pacientes com transtornos de aprendizagem. Eu vou mostrar aqui duas estratégias sobre o desenvolvimento vocabular. Toda essa palestra ela vai ser certificada, né? Depois eu vou colocar aqui um link para vocês. E aí, esse link, vocês vão entrar e colocar a presença, né, dessa noite, porque muitas pessoas fizeram inscrição, mas eu sei que nem todo mundo acaba conseguindo aí um horário para participar. Então, aquelas pessoas que estão participando aqui, que entrarem, fizerem lá, colocarem o seu nome de presença, vão receber o certificado hoje ainda por e-mail, tá? E também vão receber mais dois volumes, né? Um volume de brinde para as estratégias terapêuticas e um outro volume de material que é da própria aula. Então, não precisem tirar prints, podem ficar tranquilos que vocês vão receber todo o material que a gente vai conversar aqui no e-mail de vocês, tá? Assim como os certificados, tá bom? Alguma dúvida? Não? Podemos, então? Já quero falar que daqui a pouco, 8h30 da noite, eu vou estar lá no Instagram da Chapa 1, chapafono.compartilha, que é a chapa que está concorrendo agora, né, para a 6ª região. Eu vou falar sobre remuneração, precificação e mercado de trabalho, então quem quiser também conferir, daqui a pouquinho, né, às 8h30, eu vou estar lá no Instagram da Chapa 1, chapafono.compartilha. Tá bom? Vou falar sobre preço, como que a gente cobra, né? Que é bem legal. A live de lá eu não tenho certeza, Francine. Não tenho certeza porque eu sou um pouco inexperiente com essa coisa de live, sabe? Não sei como funciona. Mas eu vou conversar com o pessoal da chapa, né? Para ver como é que vai ser, tá bom? Vamos lá, gente. O papo tá legal, mas vamos falar do que interessa, né? Quando que a criança, então, ela desenvolve, né, ela inicia o desenvolvimento lexical, o desenvolvimento vocabular da criança?
é muito interessante a gente pensar o seguinte, que não tem como falar exatamente um marco. Olha, nesse dia ou nessa hora, a criança começou a desenvolver o léxico. Porque quando a gente pensa em linguagem, a gente tem que pensar nas vertentes receptiva e expressiva da linguagem, né? Então, é difícil da gente pensar que horas que a criança ela aprendeu aquela palavra e que horas aquela criança de fato expressou a palavra, né? Então é muito difícil dar um marco, né? Falar, olha, meu filho falou a primeira palavra, o meu filho aprendeu a primeira palavra com tal idade. É muito difícil da gente estabelecer esse marco. Por quê? Porque muitas pessoas, elas têm uma referência da linguagem expressiva. É mais fácil, e nós fonoaudiólogos, né, a grande maioria aqui é fonoaudiólogo, ou estudante de fonoaudiologia, nós temos do nosso paciente a expressão. Nós não temos a recepção do nosso paciente. Então, quando a gente fala assim, eu vou avaliar, vou usar um instrumento que avalia linguagem receptiva. Pera lá. Na verdade, esse paciente precisou te expressar aquela recepção. O que eu quero dizer é que, na verdade, nós não temos a recepção do paciente. O que nós temos do paciente é a expressão. E a expressão, ela pode ser através de um olhar, ela pode ser através de um aceno, ela pode ser através de um movimento. Mas o que nós temos de fato e palpável, tangível do paciente é a expressão do paciente. A recepção, nós pressupomos que... Vou dar um exemplo bem clássico, assim, né? Vou dar um exemplo de linguagem infantil e de linguagem adulto. Quando nós usamos, por exemplo, a ADL, Avaliação do Desenvolvimento da Linguagem, tem lá a parte receptiva e a expressiva. Quando nós fazemos a parte receptiva, o paciente tem que apontar, pelo menos, né? Então, na verdade, ele me deu a expressão. Então, tudo que nós temos de linguagem dos nossos pacientes é expressivo. Mesmo que se ele respondeu isso aqui tá certo, o que eu entendo? Eu entendo que ele recebeu adequadamente, né? Então, a informação que ele está ouvindo, por exemplo, está adequada, porque ele entendeu o comando e expressou, seja através de um aceno, seja, né, apontando, seja com um balançar de cabeça, piscando, ou até mesmo falando. Então, quando nós temos essa perspectiva, nós entendemos que a recepção, na verdade, ela é uma inferência que nós fazemos. Nós, fonoaudiólogos clínicos, quando observamos um paciente, nós observamos a expressão desse paciente. E, é claro, mediante a expressão, nós entendemos que ele teve uma boa ou não recepção, ok? Então, quando é que a criança desenvolve o vocabulário dela? Nós temos que entender que a recepção provavelmente já existia ali há um tempo antes da expressão. Então, quando a criança ela fala a sua primeira palavra, provavelmente ela já entende aquela palavra quando ela escuta. É algo muito basal, né? Para eu falar, eu tenho que ouvir. Para eu expressar, eu tenho que receber. Então, a criança que tem ali o seu marco expressivo, o vocabular, ela já compreende muitas palavras antes de enunciar essas palavras. Então, quando a gente fala, a criança fala a primeira palavra ali em torno de 1 ano de idade. Pera lá, mas antes disso, ela já compreende um monte de palavras. Então, na verdade, o desenvolvimento vocabular, ele se inicia de maneira receptiva, e depois ele passa a ser expressivo, que é quando nós, fonoaudiólogos, conseguimos, e claro, a população toda, né, consegue mensurar que tanto que é que aquela criança ou aquele adulto está conseguindo expressar, né? Mas tudo começa um pouco antes, é um passo atrás, né? Primeiro na recepção, depois na expressão. Outra coisa muito importante da gente pensar sobre o desenvolvimento vocabular é que, diferente do que muita gente pensa, quando a gente escuta uma coisa, a gente pega, né? A gente faz um caminho um pouquinho diferente para falar e para ouvir.
Quando a gente vai falar alguma coisa, primeiro eu tenho a ideia toda na minha cabeça. Então, eu quero falar que hoje meu dia foi muito alegre. Essa é a ideia. E como que eu vou falar que meu dia foi muito alegre? Eu vou falar isso dividindo em frases, falando que hoje eu fui ao shopping, que depois eu tomei sorvete, que eu fiquei com a minha família, e aí eu vou estabelecendo subtópicos. Depois desses subtópicos, eu vou pensar em quais frases que eu vou usar para poder narrar tudo isso. Quais frases, dentro dessas frases, quais palavras, dentro dessas palavras, quais fonemas que eu vou utilizar. Então, eu começo, na hora que eu vou falar, eu começo de uma coisa que é grande, é o discurso, e vou desmembrando o discurso até pensar no fonema. Quando eu estou escutando alguma coisa, eu primeiro presto atenção, né, mentalmente no fonema, depois na palavra, depois na frase, depois no tópico, para depois eu ter um entendimento maior sobre aquilo que estão falando comigo. Então, as vias para falar e para escutar, elas são distintas. Elas percorrem caminhos distintos. Então, por isso que é muito difícil de estabelecer um marco. Olha, foi nessa data, foi nessa época que o meu filho falou as primeiras palavras. Outro dia eu estava conversando com uma família que falou assim, nós lemos, né, que a criança na idade do nosso filho fala tantas palavras, em torno de tantas palavras. Como que vocês, fonoaudiólogos, fazem para medir isso? Eu falei, ninguém fica medindo palavra que seu filho sabe ou não sabe, não. A gente não tem nem tempo para isso, a gente teria que ficar o dia inteiro ali com o nosso paciente. E aí eu falei que o que nós fazemos é uma projeção de interação desse paciente. A gente não mede número de palavras, né? O que a gente faz é justamente medir a interação, a recepção e a expressão desse paciente de acordo com marcos do desenvolvimento, né? Com as idades desse paciente. A hora que vocês quiserem, vocês podem me interromper, tá bom? Vamos lá. Vocês estão me escutando, gente? Tá sim, o áudio tá perfeito. Sim? Beleza. Quando a criança, como que a criança ela está exposta para o desenvolvimento vocabular? Essa criança ela tem que estar num espaço que proporcione o diálogo, proporcione a fala, ela tem que ter interação entre pares, é muito importante a interação entre pares, né? O que são pares? São crianças, né? Se nós estamos falando de criança, são crianças de idades próximas, tá? Essa criança ela tem que estar num espaço estimulável, tem que ter uma integridade neurológica, né, neurosensorial, para que ela consiga, então, receber essa informação. Eu estou pensando num de desenvolvimento típico aqui, não estou falando de crianças com deficiência auditiva, deficiência visual, por exemplo, tá? Ou com outra restrição sensorial. E aí, quando ela está nesse espaço, ela vai interagir e vai receber os estímulos automaticamente. É importante frisar que a interação da família já proporciona uma excelente forma de incitar o vocabulário. Nós não precisamos, por exemplo, colocar uma criança em uma escola para ela aprender a falar. Ela consegue, sim, aprender a falar nas interações domésticas, nas interações de casa. É óbvio que se a gente coloca a criança, por exemplo, numa escola, ela vai ter ali potencializadas suas habilidades linguísticas pelo volume de crianças, pelo volume de pares, pelo volume de estímulos, né? Mas não é um preditor. Eu não preciso colocar uma criança na escola para a criança conseguir desenvolver plenamente os vocábulos, por exemplo. Mas ela tem que estar num espaço, no mínimo, enriquecedor, um espaço que a instigue a fala. Uma criança que aponta, uma criança que tem os seus desejos ali satisfeitos, ela não precisa se expressar. E, gente, vamos combinar. Expressar dá trabalho, dá muito trabalho. Falar dá trabalho. Se a gente puder evitar a fadiga, né? A gente vai evitar.
Tem uma pessoa ou outra que é mais faladeira, que gosta mais de interagir, mas de maneira geral, falar é uma atividade cognitiva que dá trabalho, né? Então, se a criança é um ser vivo, ela quer o quê? Sobreviver e guardar, poupar energia. Se ela puder não falar, ela vai fazer isso, porque dá muito trabalho. Raciocinar dá muito trabalho. Pensa, para falar eu preciso de tempo, pensar em tempo, duração da interação, troca de turno comunicativo, eu tenho que ter um arcabouço linguístico interessante, porque eu tenho que falar de alguma coisa, eu tenho que buscar palavras, conexões lexicais que são sofisticadas, né? Eu tenho que fazer uma interação, uma relação frasal, isso tudo dentro de um discurso. A troca de turno pode propiciar uma troca pragmática, então vai mudar o tema da conversa. É muito difícil. Resumindo, é muito difícil. Então, se a criança tem toda a sua vida satisfeita sem usar a fala, ela vai fazer isso. Por isso que é importante que o espaço ele não seja só um espaço de pais tagarelas, seja um espaço onde a fala da criança seja solicitada. A gente tem que aprender a falar mais isso com as famílias. Família, não adianta ficar falando na cabeça da criança o tempo todo. Você tem que incitar a criança, tem que puxar da criança essa fala, né? E se a gente aceita todo o apontamento da criança, todo o gesto através do corpo dela como fala, ela vai se poupar de falar e vai ter a fala prejudicada. A Francine está colocando, por que a interação precoce com as telas prejudica a fala das crianças? Porque a tela já está pronta, né? Porque a tela é artificial, porque a tela, quanto mais tela eu coloco, menos interação humana a gente tem. Né? Porque, olha só, quando eu coloco lá, deixa eu pensar, galinha pintadinha, para a criança escutar, né? E aí ela fica assistindo o vídeo da galinha pintadinha, Marcia Emília, mas lá no vídeo da galinha pintadinha tem prosódia, né? Com o ritmo da música, tem as palavras, ela vai aprender as palavras, é colorido, é chamativo. Sim, mas ela não fala, né? A criança só escuta. Então, ela fica exposta a uma série de informações que ela é só receptiva. Ela não é expressiva. E qual é o grande problema da gente pensar em ser só receptivo? E aí vale para todos os alunos, né? Os alunos que estão aqui, alguns aqui eu conheço. Qual é o problema de ser apenas ouvinte? De ser apenas receptor? É que você só vai pegar informações prontas de alguém. Você não vai criar suas informações prontas. Então, para você ter informações prontas, ou seja, para você ter repertório, para você ter um arcabouço linguístico, você tem que criar. Você não vai reproduzir. Você não é uma máquina de cópia. Você é uma pessoa. E como pessoa, você precisa desenvolver o seu arcabouço. Você só consegue construir as suas conexões, e aí eu já respondendo a Francine, quando você não é só receptor. Quando você expressa, é que você consegue construir as suas conexões linguísticas. Então, você tem que ser o protagonista. A mesma coisa do aluno. O aluno ele tem que sair um pouco desse espaço de receptor apenas e ser ativo na sua construção do conhecimento. Por quê? Porque se ele é apenas receptor, ele sempre está pegando uma informação de alguém. Então, a tela não proporciona, Francine, a troca, né? A criança só recebe e a gente nem sabe a qualidade dessa relação, dessa interação. Outra coisa que eu quero frisar aqui nas telas, gente, o canal acústico da tela não é o mesmo canal acústico, né, auditivo aqui que a gente escuta a fala humana sem passar por tecnologia. Então, por exemplo, vocês estão escutando a minha voz aí, hoje nós temos tecnologias excelentes, mas não é a mesma coisa de me ter ao vivo, né, conversando comigo, a qualidade acústica, a qualidade da minha expressão. É uma série de informações que facilitam o entendimento comunicativo. E não só facilitam, Francine, e todo mundo. Quando a gente está tete a tete, né, frente a frente, numa interação, nós temos ali um aprendizado muito grande sobre as questões sociais,
sobre o comportamento linguístico social que é muito além da fala, né? Eu sei, por exemplo, que se eu ficar aqui olhando para o meu relógio, né? Se eu tivesse de relógio, ficasse olhando para o relógio o tempo todo, enquanto eu estou conversando com vocês, que eu vou mostrar para vocês que eu estou atrasada, ou que eu estou com pressa, ou que eu quero acabar logo. Mas isso não está escrito no livro, a gente não aprende isso, a gente aprende isso pelas relações sociais que a gente estabelece. Então, quanto mais tela tem, menos gente tem. Esse que é o problema, maior problema das telas, né? É a substituição de pessoas. As nossas redes sociais, né? Quando a gente está na rede social, a gente tem um monte de gente, mas a gente não tá tendo contato ao vivo, né? Então, isso quebra, isso é ruim. Para nós adultos, imagina para uma criança em desenvolvimento. Aí nem se fala, porque ela não tem a bagagem que nós temos, né? A criança em desenvolvimento é uma folha em branco linguística, né? E a gente vai precisar imprimir aí várias vezes algumas informações até ela começar a fazer os próprios rabiscos e conseguir uma linguagem mais sofisticada. Mas, enfim, resumindo, a criança precisa estar num espaço que propicie o desenvolvimento linguístico, que propicie interação e que ela seja solicitada a falar, para ela conseguir desenvolver o vocábulo. Existem algumas teorias sobre um marco, né, para o desenvolvimento lexical. Eu trouxe aqui uma perspectiva de Puyuel e Rondal, que eu gosto muito, que para eles a primeira palavra é expressa ali em torno de 10 a 13 meses, né, em torno de 1 ano de idade. Isso é expressivo, tá, gente? Porque receptivo, ó, muito antes disso. De 50 a 100 palavras com 1 ano e meio, aí envolve recepção e expressão, tá? 200 palavras em torno de 20 meses, 400 a 600 palavras em torno de 2 anos, recepção e expressão. 1.500 palavras até 3 anos de idade, recepção e expressão também. E de 2 a 5 anos, as crianças, elas chegam a aprender uma nova palavra a cada hora de vigília, ou seja, cada hora que a criança está acordada, é uma palavra nova que ela aprende, em torno de 3.500 novas palavras por ano, né? Dependendo se a criança fica mais tempo acordada, mais palavra ainda, fazendo aí a analogia de cada hora de vigília, né? Então, assim, a criança é uma esponja, não adianta, né? E esse desenvolvimento vocabular, ele vai seguir vertiginosamente até os 5, 6 anos de idade. Quando chega ali nos 6 anos, gente, começa na curva do vocábulo, ele começa a fazer um platôzinho. Ele para um pouco. Então, o crescimento é muito pequenininho, ele é muito sutil. Alguém sabe me dizer mais ou menos quando é que o vocábulo ele começa a crescer novamente? Muito, de maneira mais vertiginosa. Vamos lá. Eu falei que a criança é uma esponjinha. Até em torno de 5, 6 anos, ela aprende muitas novas palavras. Só que quando chega nessa idade, ela começa a diminuir o ritmo. E aí a curva de crescimento, ela é mais em platô, ela para um pouco. E o crescimento é muito pequenininho ao longo dos anos. Mas tem uma época da vida que esse crescimento, ele volta a acelerar de novo. Alguém sabe me falar, chutar? Qual momento da vida que a gente tem um crescimento vocabular também maior, um outro salto? Não? Ninguém arrisca um palpite? Isso aí, Maria Clara, na faculdade, exatamente. Eu estou falando faculdade, mas não precisa ser necessariamente na faculdade, né? Mas é quando a gente tem um desenvolvimento laboral. Então, quando eu vou lidar ali com as minhas funções de trabalho, eu vou aprender novas palavras relacionadas àquela profissão. E pode ser qualquer profissão, tá? Pode ser desde a pessoa que trabalha num caixa de um supermercado, uma pessoa que trabalha no abastecimento de energia, de um fonoaudiólogo, de um médico, de um engenheiro. Então, todas as profissões, elas apresentam um crescimento vocabular. Por quê? Porque aquilo não fazia parte da vida da pessoa e passa a fazer parte por conta do seu trabalho, né? Quem trabalha aí com business, né? Tem um vocabulário bem específico. Quem trabalha na área da saúde, quem é do direito, né? E aí a gente vai se moldando e desenvolvendo o vocabulário de acordo com o espaço que a gente frequenta, né? De acordo com o espaço
que nós estamos ali relacionados ao nosso trabalho. Quem trabalha com joias, né, tem que conhecer os nomes das pedras, e por aí vai. Então, existe esse crescimento vocabular apenas, né, as pesquisas mostram, apenas em caráter laboral. Um crescimento significativo, que eu quero dizer. Porque sempre aprendemos novas palavras, mas significativo mesmo é lá na infância e também quando a gente está desenvolvendo uma profissão, um trabalho, né, uma atividade laboral. Então, observem. A criança que vai ser alfabetizada, que é o nosso tema, né, a relação da leitura escrita e o vocabulário, quando a gente pensa numa criança que vai ser alfabetizada, o que a gente já espera? Que o desenvolvimento vocabular esteja adequado. Se eu falei que ela chega em torno de 5, 6 anos e tem uma estagnação do desenvolvimento vocabular, eu espero que a criança que vai ser alfabetizada, ela já tenha esse desenvolvimento pleno, que dê conta de quê? Dela entender o mundo que a cerca e também de se expressar nesse mundo. Mas o que acontece, né, muitas vezes? Nós podemos pensar em crianças que tiveram um atraso simples de linguagem, por N motivos. Elas não receberam uma estimulação significativa, né, que proporcionasse um desenvolvimento linguístico pleno, e elas têm um atraso. Você vê que é uma criança que consegue falar, consegue entender, mas, né, não está ali na sua melhor potência na linguagem falada, né? Ela tem dificuldade. Ou seja, pode ser que ela não desenvolveu todos os subsistemas, mas eu vou falar o vocabulário especificamente. Ela não aprendeu todas as possibilidades de palavras que ela poderia. Por quê? Por que não? Porque os pais não falavam muito em casa, porque ela não tinha pares, né? Era filha única, não tinha primos, não tinha ninguém para brincar. Ficou com muitas telas, né? Vou usar a fala aqui da Francine. Ficou com muitas telas e ela não desenvolveu aquelas crianças, gente, que infelizmente chegam aos montes no consultório, né? Normalmente mais para adolescência, que os pais estão preocupados porque é uma criança que, além de ser tímida, né, tem uma característica mais para introspecção, mais tímida, ela também não consegue se expressar. Vocês já devem ter escutado falar. Eu vou colocar aqui no chat, né? As crianças, os adolescentes que são chamados de... Isso aí, ó, que eu coloquei no chat. Mas não é só aqueles da faixa etária, não. É que não tem conteúdo mesmo. Não tem conteúdo. Você vai conversar, a pessoa não sabe nem do que você está falando, né? E aí, esses jovens, esses adolescentes, perderam alguma coisa no meio do caminho. Talvez, Francine, por conta do uso da tela. Talvez porque teve uma estimulação que não foi adequada lá atrás. Isso pensando em fatores extrínsecos, tá? Ou talvez é intrínseco mesmo, né? O cérebro estava mais preguiçoso, por alguma dificuldade, processamento auditivo, né? São várias as possibilidades. Otite média de repetição na primeira infância. Tem a linguagem mais defasada. E aí ela não atingiu toda a possibilidade que uma criança, em tempos normais, né, em marcos normais do desenvolvimento, atingiria. Ok. Então, por isso que a criança, às vezes, quando ela chega lá na frente para ser alfabetizada, por isso que, às vezes, ela não tem um repertório vocabular suficiente, quando ela deveria ter isso em torno dos 5, 6 anos de idade. Ela já deveria... Gente, uma criança de 5, 6 anos, ela tem vocábulos semelhantes a um adulto. Qual é a diferença da criança para o adulto? Primeiro que ela não viveu tanto que o adulto viveu. Então, o repertório dela vai ser diminuído. Mas entendam, essa criança, ela já se faz entendida em todos os espaços que ela frequenta. E essa criança entende todos os espaços que ela frequenta. Ah, não, Emília, eu conversei com meu sobrinho sobre anatomia humana, ele tem 7 anos e ele não entendeu. Mas espera aí, anatomia humana não faz parte da vida de uma criança de 7 anos. Eu estou falando o que permeia a vida de uma pessoa de 5, 6 anos, ele dá conta completamente nessa idade de entender. Ele dá conta de conversar com você. Talvez ele não converse com você sobre todos os assuntos,
mas ele dá conta de te entender completamente. Se você explicar com jeitinho, ele entende. Se você usar vocábulos que ele já teve acesso, ele vai entender o que você propõe. É isso que eu quero dizer. O que diferencia o meu vocabulário de uma criança de 5, 6 anos é porque eu já vivi muita coisa que essa criança não viveu. Eu sei dar nome para essas coisas, eu aprendi esses nomes. E também porque eu tenho uma atividade de trabalho, uma atividade laboral que essa criança não desenvolveu. É só uma questão de tempo. Mas de competência comunicativa é igual para lidar com as coisas do cotidiano. O que é coisa do cotidiano, gente? É viver. Comer, dormir, tomar banho, as atividades diárias, a criança dá conta, né? E aí, então, assim, já falei para vocês que por que a criança às vezes não desenvolve esse vocabulário, né? Porque ela teve um atraso na linguagem, por estimulação inadequada ou alguma questão intrínseca ao sujeito, né? Mas a gente tem uma coisa que eu queria chamar muita atenção de vocês para uma coisa. A alfabetização de crianças pequenas. Quando a gente pensa que crianças pequenas estão sendo alfabetizadas, e eu falo crianças pequenas, crianças de 4, 5 anos já estão sendo expostas a uma alfabetização muito acelerada, né? Crianças com desenvolvimento típico, tá, gente? Não estou falando de ninguém atípico, não. O que acontece? Essa criança ela não foi exposta suficientemente para uma gama muito grande de vocábulos, ou seja, ela não escutou muita coisa e ela não teve oportunidade de falar muita coisa, mas já está sendo alfabetizada. Quando a alfabetização ela entra na vida de uma criança, ela simplesmente estagna tudo aquilo que ela estava vivendo. Eu não sei se vocês já acompanharam uma criança em processo de alfabetização. Nada mais importa, apenas ler e escrever. É isso que importa para a criança em alfabetização, ler e escrever. Você sabe ler e escrever? Olha, vem cá para você ver como é que meu filho está lendo e escrevendo. Não, ele já lê e escreve, tem 6 anos. 6 é uma idade comum, né? Ele já lê e escreve com 5 anos. Outro dia eu escutei isso de uma fonoaudióloga. Ai, porque aqui onde eu trabalho, as pessoas gostam, os pais gostam que uma criança leia e escreva com 5 anos de idade. E eu falei, o que você acha disso? Nossa, eu sou super apoio. Todo o meu trabalho, toda a minha intervenção é para a criança ler e escrever com 5 anos de idade. Meu Deus, acabou a vida dessa criança, gente. Acabou a vida dela. Ela não vai fazer mais nada a não ser ler e escrever. É muito frustrante, tá? Agora eu vou falar do ponto de vista de desenvolvimento. É muito frustrante para mim, fonoaudióloga, ver muitas crianças tendo a infância paralisada por conta da leitura escrita precoce. Então, a gente tem que alertar as famílias também sobre isso. A leitura escrita precoce, elas trazem para a criança uma responsabilidade linguística e acadêmica que, às vezes, elas não estão prontas para receber. Às vezes, elas não precisam daquilo naquele momento. Ela podia conhecer vários vocábulos, conhecer várias fontes e estilos literários diferentes, escutando histórias dos pais, criando histórias, argumentando, contra-argumentando, mas não, elas estão aprendendo a codificar e decodificar. Nem a ler, tá? Porque a leitura ela é muito maior do que a codificação e decodificação. Ela está aprendendo a codificar e decodificar, e isso é muito frustrante. É muito frustrante. Ela só está pegando uma coisa que está escrita e transformando em som, ou ela está pegando o som e transformando em escrita. É muito triste porque ela deixa de experimentar a linguagem. Ela deixa de viver a linguagem e passa apenas a ser um robozinho que vai ali ler e escrever. E muitas vezes, acredite, ela vai ler e não vai entender o que está escrito, porque ela não tem vocabulário suficiente para entender aquilo. A Francine colocou aqui, uma criança em um ambiente de pais bilíngues, desde pequena, a fala dela vai ser mais extensa, no sentido que falam mais palavras. Francine, isso pode ser uma confusão enorme para a criança, dependendo da idade. Se você puder colocar mais ou menos com a idade que você projeta, talvez fique mais fácil de eu te responder. Lembrando que a sua pergunta está relacionada diretamente ao tempo de exposição ao bilinguismo, tá? Porque, assim, gente, uma coisa de bebê até os 6 anos, por exemplo, vai depender do tempo de exposição ao bilinguismo. Porque, às vezes, a criança, ela estuda. Então, assim, ela pode estudar numa escola bilíngue. Isso não quer dizer que ela é uma criança bilíngue. São coisas diferentes.
né? O fato de ela estar inserida numa escola bilíngue, isso a potencializa para aquele bilinguismo, mas não necessariamente, porque ela vive num país, e se nesse país, esse país não é bilíngue, ela tem uma língua materna que não é o bilinguismo da escola. Então, aqui no Brasil, por exemplo, se a criança está numa escola e tem pais bilíngues e ela estuda numa escola bilíngue, mas aqui no Brasil nós falamos o português, a língua materna da criança é o português. E aí o fato da criança estar exposta a outro idioma na escola ou em casa, isso pode fazer um efeito rebote e não potencializar essa criança, mas pode fazer com que ela tenha trocas fonológicas tão significativas que ela começa a ficar em conflito de qual idioma que ela está pensando, ou de qual idioma ela está referenciando. E aí tem que ver se essa criança está tendo um desenvolvimento pleno ou não, né? Se é uma criança que está já chamando a atenção para as características de compreensão e expressão de fala, por conta dessa exposição ao bilinguismo, merece uma avaliação mais minuciosa, tá? Mas depende muito, porque às vezes ela fica, sei lá, 3 horas por dia com os pais e estuda na escola que fala português. E aí esse bilinguismo doméstico não vai fazer muita diferença na vida dela, não. Tá bom? Beleza. Então, a criança, ela aprende as palavras, né? Ela vai estar exposta, mas pode ser que ela não tenha esse desenvolvimento pleno, principalmente se ela teve um atraso de fala, uma baixa estimulação, ou se ela foi alfabetizada muito precocemente e ela não desenvolveu bem todos os vocábulos, né? Mas fato é que para a criança falar palavras, ela precisa estar no espaço que a estimule para tal. E isso acontece porque existe uma necessidade da criança em designar uma situação presente. Como assim? Vou explicar. Quando a gente está num espaço, por exemplo, eu estou aqui na minha casa, na minha mesa, vocês não estão vendo porque tem esse fundo aqui, né? Mas tem uma cama ali atrás, um ar-condicionado, uma janela, etc. Eu estou nesse cenário e esse cenário está cheio de estímulos visuais para mim. Vocês também estão em algum cenário que certamente tem estímulos visuais para vocês. A criança, quando ela é bem pequenininha, ali em torno de 1 ano de idade, ela tem uma necessidade de narrar, de falar aquilo que ela está vivenciando, a situação presente. E aí, ela começa a designar as coisas daquela cena que ela está vivendo. A criança, ela é imediatista, né? Eu até coloquei aí, olha. Ela foca a sua cognição na situação presente. E toda a sua capacidade, através das habilidades corticais superiores, de atenção, memória, de raciocínio, vão focar no que denominamos de situação presente. Ou seja, naquilo que ela está vivendo. O que eu quero dizer é que a criança pequena, ela não fica pensando, que amanhã eu vou ao shopping. Ou aqui eu vou ao zoológico com a minha família. Amanhã o que vai ser de almoço? Não. Cognitivamente, a criança, ela se estabelece no presente. Ela fica ali, ó, presa no presente, na cena, naquele espaço que ela está vivendo. E aí ela vai querer designar aquilo que ela está vendo, né? Ela vê uma bola, vai falar bola. Ela vê um copo com água, vai falar água. Ela vê um celular, ela vai falar um celular. Então, a criança, quando ela é muito pequenininha, ela está presa numa caixinha chamada presente. Ela não consegue fazer projeções. E aí, eu até coloquei aí essa cena para vocês verem, olha, 2 crianças, 2 não, tem 3, né, uma outra ali. Crianças nessa cena e alguns adultos. A criança dessa cena, se ela falar, gente, ela vai falar apenas daquilo que está presente. Ela vai falar do chapéu, ela vai falar da garrafinha de suco, ela vai falar mamãe, titio, papá. Ela não vai sair desse escopo. Até em torno de 2 anos de idade, a criança vai ficar nessa cena, vai ficar congelado, vai dar um pause. E vai falar daquilo que ela está vivendo ali. Então, ela pode até narrar, mas a narrativa dela, ela vai ser relacionada à situação presente que ela está vivendo. Por que isso acontece, Emília? Porque ela não tem capacidade cognitiva de sair daquela cena. Ela não tem inteligência mesmo, gente. É esse o nome, tá?
Ah, mas meu filho é inteligente, ele não nasceu com nenhum problema. Não estou falando de problema, estou falando de desenvolvimento cortical. Não consegue, porque ele está preso. Ele é pequenininho demais para entender que existe um mundão lá fora daquela cena que ele está vivendo, tá? Então, a criança, toda a narrativa da criança vai ser baseada naquilo ali. Por que eu estou falando isso? Isso é muito importante. Porque, às vezes, a gente quer que a criança reconte ou traga informações que fogem à cena do presente dela. E ela não vai conseguir fazer isso. Uma criança que é exposta à violência, uma criança que é exposta a maus tratos, uma criança que é exposta a palavrão o tempo todo, essa é a cena, esse é o recorte dela. E ela vai reproduzir isso porque esse é o presente dela. Então, uma criança que tem pouquíssimos estímulos, um ambiente pobre em estímulo. Quando eu falo um ambiente pobre em estímulo, eu não estou falando necessariamente de dinheiro. Eu estou falando de possibilidades. Possibilidades, inclusive, de manuseio de objetos. É um espaço rico. E quando eu falo rico, eu não estou falando de superestimulação, que é outra questão. Não pode ser nem pobre demais, mas também não pode ser o hiperestimulante, porque aí a criança não sabe nem para onde olha, né? Tem que ter um controle. Nós adultos, pessoas clínicas, né, profissionais da saúde, nós temos que ter um controle sobre a exposição da criança. Essa exposição da criança, ela está propiciando o quê? O que ela está sendo exposta? Pensa uma criança que é exposta, por exemplo, a materiais pornográficos. Uma criança que é exposta à agressão, à violência. Esse é o escopo dela, essa é a cena imediatista, o aqui e agora. Né? E isso se repete, essa criança vai acomodar essa informação neurologicamente. Então, quando eu falo para vocês que o aqui e agora da criança é que ela não consegue sair dessa esfera. É isso aí que ela tem, e é isso aí que ela vai viver, e é isso aí que ela vai narrar. Então, a criança pequena, até os 2 anos de idade, ela só consegue narrar daquilo que ela está vivendo. Ela não consegue fazer buscas fora daquele espaço que ela está vivendo. Então, tem que ser o aqui e agora. Eu até coloquei aqui, olha, assim, inicialmente, a criança vai apenas e somente se referir ao momento presente daquilo que estiver acontecendo. No presente, naquela hora. Né? E aí eu coloquei os 5 sentidos aqui, ó, visão, audição, olfato, gustação e tato. Então, ela vai ter que viver esses 5 sentidos, observar esse espaço através dos 5 sentidos, e ela vai querer, então, narrar sobre isso. Ela vai narrar sobre aquilo que ela está vivendo. E não diferente disso. É claro que eu coloquei os 5 sentidos aqui, mas a visão é um foco muito significativo, tá? Então, a criança vê e vai querer ver e narrar aquilo que ela está vendo. Isso, gente, é o desenvolvimento de uma criança. Eu lembro que quando eu comecei a dirigir, eu fazia isso. Eu sempre conto isso para os meus alunos. Eu dirigia, eu acho que até hoje eu faço isso, narrando. Ai, moço, sai da frente. Para que esse moço foi atravessar agora? Ai, meu Deus, agora eu vou ter que diminuir, trocar de marcha. Isso é narrar o que você está vivendo. A gente não faz isso no dia a dia. No dia a dia, a gente não fica narrando o que a gente está vivendo. Por quê? Porque eu sou boba? Eu estou vivendo aquilo, para que eu vou narrar? Eu já sei. Eu já sei o que eu estou vivendo. Então, não há necessidade de narração. A criança, não. Ela fica falando aquilo que todo mundo está vendo. Mas por que ela está fazendo isso? Ela faz isso para sedimentar a linguagem. Ela faz isso para ter um assunto para falar. Entendam o seguinte. Eu e você falamos de assuntos que não estão no presente. Eu posso contar para vocês o que eu fiz ontem, por exemplo. Ontem eu fiquei até 11 horas da noite fazendo artesanato. Por quê? Eu sou artesã? Não, mas eu gosto. E aí eu estava até 11 horas da noite fazendo artesanato na mesa da minha sala. Tá. Mas isso não está acontecendo aqui agora. Mas eu estou narrando para vocês. Ou seja, eu tenho uma condição cognitiva que me permite pegar o ontem e fazer ele presente para vocês hoje.
Eu estou aqui contando para vocês. Uma criança, ela não tem essa capacidade. Então, ela vai narrar aquilo que ela está vivendo. Por que ela vai narrar aquilo que ela está vivendo? Porque ela está te vendo falar. Ela está vendo as outras pessoas no entorno dela falarem. Ela quer falar também, porque ela quer participar daquele espaço comunicativo. Então, eu quero falar, eu tenho que abrir minha boca. Eu vou falar do quê? Eu não sei o que aconteceu ontem. Eu não sei o que vai acontecer amanhã. Eu só sei focar cognitivamente no presente. Então, vou falar do que eu tô vendo. Da bola, do au-au, do titia, da chave. Essas coisas. Então, a criança, ela foca no presente porque é o que ela dá conta. E ela quer falar porque ela quer participar comunicativamente daquela interação que está sendo estabelecida pelo núcleo familiar, pela escola, pelo núcleo social que ela participa, etc. Né? E é claro que ela vai... A visão aqui ela é muito importante. Então, ela vai focar na visão e vai buscar a visão para poder se deslocar e ter mais conteúdo para ela falar. Até aqui tudo bem, gente? Sim? Beleza. Aqui tem um vídeo, depois eu mostro esse vídeo para vocês. Eu vou passar, se der tempo a gente volta. Beleza. Criança fala daquilo que está no presente, daquilo que ela está vivendo, né? Por ela não ter uma capacidade, até 2 anos de idade, cognitiva de extravasar esse espaço presente que ela está vivendo, mas como é que ela começa a falar? Eu coloquei aqui um checklistzinho, lembrando quem chegou depois, gente, não precisa printar nada, eu vou mandar tudo isso que eu estou conversando aqui, tudo bem, vou mandar tudo isso aqui para vocês por e-mail, tá? Junto com o certificado, para quem estiver aqui e tal. Primeira coisa, a palavra é exposta para a criança, ou seja, ela precisa estar no espaço que aquela palavra é falada, senão ela não vai aprender aquela palavra nunca, né? A palavra aparece em vários contextos do dia a dia da criança, então, além de ser exposta 1 ou 2 ou 3 ou 5 vezes, né? Essa palavra, ela tem que aparecer no contexto dessa criança para que ela possa ser, lá no futuro, reproduzida. A criança vai internalizar o significado e vai agrupar, vai juntar esse significado que ela internalizou com o significante. Né? Então, ela vai escutar o som da palavra e já vai entender do que estão falando com ela. Ela vai aplicar a palavra em vários... ela vai aplicar essa palavra com possíveis processos fonológicos, ou seja, ela vai ter trocas na fala, na hora que ela estiver falando, porque ela é pequenininha e ela ainda não dá conta de produzir foneticamente perfeita essa palavra. O significado dessa palavra, ela vai se solidificar para essa criança, uma vez que ela vai estar expondo muito esse significado também na sua fala, e ela vai aprender outras palavras, e assim ela vai tendo um arcabouço cada vez maior de vocabulário. Eu coloquei aqui um esqueminha para a gente lembrar. Então, a primeira coisa, a criança vai ser exposta à palavra. A palavra é bola. Coloquei bola. Então, o pai falou bola, o menino lá, né, pegou o coleguinha, o priminho, deu uma bola para essa criança e ela recebeu a bola. Olha lá a bola. Cadê a bola do neném? Cadê a bola do Gabriel? Cadê a bola do Gabriel? E aí, sempre vai remeter bola, bola, bola. Então, a criança ela precisa estar exposta à palavra, como, por exemplo, bola, aqui, né? A palavra vai aparecer em vários contextos do dia a dia da criança. Então, não é só 1, 2, 3, 5, 10 vezes. A palavra ela tem que ser expressa para essa criança, né? A criança tem que escutar essa palavra em vários contextos, em várias situações, de várias formas diferentes, de preferência, né? E aí, isso vai começar a fazer parte do dia a dia dessa criança. Depois, a criança vai internalizar o significado e coadunar esse significado ao significante. Então, toda vez que ela escutar bola, lá na cabeça dela, ela vai pensar na imagem, né? No que a bola representa para ela. Na imagem mental da bola, tá? Ela vai aplicar a palavra com possíveis processos fonológicos, por exemplo, da bó, a de boa, a de. Bó, 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 bó. Vai puxar o adulto, vai falar bó, bó, bó. Então, a palavra é bola, mas ela não consegue, né? Ela fez uma simplificação de líquida e falou boa, por exemplo.
O significado da palavra vai se solidificar a partir do momento que essa criança vai ser mais exposta à palavra, né? Então, quanto mais exposta a palavra em vários contextos distintos, a criança vai solidificar esse significado. E aí ela vai aprender outras palavras. Água, seu ar, apato e por aí vai, né? Então, a criança ela vai expandindo as possibilidades de outras palavras, além daquela que ela já adquiriu anteriormente. Então, gente, isso aqui acontece de uma maneira muito dinâmica. A criança ela não aprende uma palavra por completo para depois aprender outra. Ela aprende várias palavras. E aí, quanto mais essas palavras vão sendo apresentadas para essa criança dentro de um contexto, atenção, dentro de um contexto. Criança nenhuma aprende palavra nenhuma fora de contexto. Não adianta eu virar para uma criança de 5 anos e falar, você é esdrúxula, sim ou não? Ela não sabe o que é esdrúxula. E não adianta eu explicar uma vez, 2 vezes, isso tem que fazer parte do dia a dia dessa criança. Agora, a pergunta que eu quero fazer para você, meu colega fonoaudiólogo, é: esdrúxula é importante para uma criança de 5 anos, sim ou não? Não sei. O que eu tenho visto são os extremos. Crianças sem vocabulário quase que nenhum, né? Não é ruim de desenvolvimento vocabular. E crianças, assim, super... Nossa, meu filho sabe o nome de todos os dinossauros. Pra quê que ele sabe? Desculpa. Assim, só por curiosidade. Pra que um menino de 9 anos sabe o nome de todos os dinossauros, sendo que ele não consegue contra-argumentar a mãe que ele quer ganhar um brinquedo tal e não o outro de aniversário? Uma criança, ela tem que dar conta de argumentar, de contra-argumentar, ela tem que ter material linguístico suficiente para ela explanar uma ideia e defender essa ideia. Isso é discurso. Mas a criança ela não dá conta de fazer isso, mas sabe o nome de todos os carros que foram feitos na década de 70. Tipo, para quê? Para quê? Isso é sem eira nem beira, isso é para satisfazer, gente, com todo respeito, o ego de adultos. Isso é para satisfazer ego de escola. Isso é para satisfazer ego de pai, de mãe, de tio, de tia. Isso não é para o desenvolvimento infantil. A criança não vai fazer nada com essa informação. A criança não vai fazer nada. Eu vou dar agora, eu vou aproveitar aqui e dar um parêntese. A menininha fofíssima, deliciosa, que fala aquele monte de palavras lá no Instagram, né? Uma bebê. Fonologicamente, ela sabe falar um monte de coisa. Mas, do ponto de vista de conteúdo, não tem, né? Aquilo não serve para nada, porque ela não sabe o que significa. Se você perguntar, fulaninha, você sabe o que é tal coisa? Eu vi ela falando fonoaudiólogo. Se você perguntar o que é um fonoaudiólogo, ela vai ficar: o que é um fonoaudiólogo? É um papagaio. É bonitinho, é uma fofa, ela é uma querida, ela é uma criança fofa, né? Mas é desnecessário. Para que ela repete? É sem fundamento. É isso que eu quero dizer. Isso não tem fundamento. Do ponto de vista linguístico, serve para nada. É só repetir. Se eu te der uma palavra em alemão e te pedir para repetir, você vai repetir fonologicamente. Mas vai servir para quê, exatamente? A gente tem que se preocupar um pouco com isso, porque aí tem os extremos. Tem aquela criança que tem um desenvolvimento vocabular deficitário e tem aquela criança que tem um desenvolvimento vocabular muito acentuado, mas sem propósito linguístico. Não pode ser sem propósito linguístico. Tem que ser dentro daquilo que a gente espera. Porque senão a criança ela vai ter vários vocábulos, ela vai conseguir falar várias palavras rebuscadas, mas ela não vai conseguir inventar nada. Que ao invés de ganhar um pirulito, ela merece ganhar um bombom, por exemplo. O que ela quer ganhar, nem é que merece, mas que ela quer, por que ela quer, né? Por que ela prefere fazer uma viagem a uma festa de aniversário, ou o contrário, por que ela prefere a festa de aniversário e não uma viagem dos pais? Por que ela prefere comer uma batata no lugar de mais uma colher de arroz para a mãe na hora de servir a comida? Essa argumentação, ela é muito mais importante do que saber um monte de palavras vazias.
Então, isso acontece numa criança com desenvolvimento normal, esse acúmulo só um minuto. Esse acúmulo de palavras, ele acontece muito simultaneamente. Então, na hora que a criança está desenvolvendo uma palavra, ela já está desenvolvendo outra, e outra, e outra, e outra, e outra, e por aí vai. Né? Não é primeiro uma para depois outra. É tudo simultâneo, né? Bem dinâmico esse processo, tá? Eu coloquei aqui para vocês uma analogia que eu gosto muito de usar para ficar fácil, né, de vocês entenderem um pouco sobre esse desenvolvimento vocabular. Quando a criança ela internaliza o significado de uma palavra e coaduna esse significado ao significante, ao som que ela ouviu, esse significado é armazenado naquilo que a gente chama de sistema semântico, ou seja, o lugar onde ficam os significados lá no nosso cérebro. É um espaço virtual, mas nós sabemos que é ali pertinho da área de Wernicke. Opa! Perto da área de Wernicke. Vocês estão me ouvindo, gente? Sim? Beleza. É um espaço virtual onde nós armazenamos todos os significados das palavras que nós temos, né? E como que funciona? Eu falo que esse sistema semântico é como se fosse uma sala bem grandona, cheia desses arquivos, esses arquivos cinzas aí que vocês estão acompanhando. E cada um desse arquivo é como se fosse um campo semântico de um tema específico lá no nosso cérebro. Então, nós temos arquivos inteiros de comida, arquivo de material de beleza, nós temos arquivos de fonoaudiologia, nós temos arquivos de lugares, nós temos arquivos de móveis, nós temos... Cada arquivo é de um tema específico. Pode ser que eu tenha um arquivo que você não tenha, tá? Eu tenho um arquivo que são receitas de massas. Olha lá, eu criei um arquivo para mim aqui agora, né? Receitas de massas. Pode ser que tem gente aqui que não tem, que não gosta de massa, né? Ou que não faz receita. Tem um arquivo que chama-se, sei lá, parentes maternos. Os meus parentes maternos, com certeza, são diferentes dos de vocês. É um arquivo que eu tenho lá no meu cérebro, né? Então, cada arquivo seria um tema, mas esse arquivo ele só existe a partir das minhas vivências, que são diferentes das de vocês. Então, vamos supor que essa sala grande, chamada sistema semântico, comporta um monte desses arquivinhos, tá? E cada arquivo desse é um tema específico lá no seu cérebro. Não sei o que você viveu, né? Cada um vai ter o seu. Vamos supor que a criança foi exposta à bola, igual eu dei o exemplo para vocês. E aí ela está escutando bola, 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 ela está vendo várias bolas, ela está vivenciando a bola. Ela ganhou uma bola, né? Bola, 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 bola. Oh, ela já entendeu que toda vez que faz esse som aqui, ó, B, O, L, A, bola, significa isso. Significa essa coisa redonda. Até tem uma bola aqui para mostrar. Significa uma bola, tá? B, O, L, A, bola. Ela já entendeu isso. E aí, toda vez que ela escuta bola, ela vai lá no cérebro dela para pegar esse significado de bola, tá? Mas aí, quando ela está desenvolvendo, ela pega a bola e coloca aqui, ó. Tá entrando com essa bola lá no arquivo. E ela vai colocar esse arquivo lá dentro do campo semântico, sei lá, brinquedos para ela, tá? Ou objetos da sala, não sei como que essa criança vê a bola, né? E ela vai guardar esse significado de bola lá dentro desse arquivo, lá dentro do sistema semântico dela. E assim a gente vai, então, arranjando o nosso sistema semântico e organizando o nosso sistema semântico. À medida que a gente vai sendo exposto a novas palavras, a novos vocábulos, nós vamos reorganizando esses nossos armários. Então, às vezes, uma coisa que estava no armário foi para outra. Por quê? Porque a gente foi reorganizando a vida. A gente foi reorganizando o significado. Você tem lá, sei lá, um armário de close friends, né? Seus melhores amigos. Fechadinho, grupinho fechado. Aí brigou com alguém, ele já foi para
ex-close friends, inimigos. Tô chutando. A gente vai reorganizando à medida que a gente vai vivendo. Então, pode ser que bola, para criancinha bem pequenininha, seja objetos da sala. Que a bola dele fica na sala. Mas lá na frente vai ser brinquedos. Mas lá na frente ele vai se tornar um Neymar da vida, vai ser instrumento de trabalho. Não sei. Então, a gente vai reorganizando esse nosso sistema semântico à medida que a gente vai evoluindo, à medida que a gente vai crescendo como pessoas e tendo mais contato aos significados e as potencialidades dos vocábulos no nosso dia a dia. E aí a gente vai organizando esse sistema semântico. E esse sistema semântico é o mesmo que eu uso para interpretar as palavras quando eu estou lendo um livro, por exemplo. Agora eu estou chegando um pouquinho perto do que eu vou falar com vocês hoje, né? Sobre a importância, a relação entre esse vocábulo e a leitura escrita, tá? Até aqui tudo bem? Estão comigo? Sim? Beleza. Ai, tanta gente fofíssima aqui. Vamos lá. Beleza, eu falei com vocês o seguinte. Lá atrás, quando a criança é pequenininha, ali em torno de 1 ano, 2 anos de idade, ela vai falar daquilo que é o presente, né? Daquilo que ela está vivendo naquele momento. Só que aí, ela vai ficando mais velha e ela vai aprendendo mais a desenvolver a sua cognição. Ela vai desenvolver mais a sua cognição e vai conseguir perceber melhor os espaços que a cercam. E aí ela vai desenvolver uma coisa que nós chamamos de simbolismo, que para a linguagem, gente, olha, é fenomenal. O simbolismo, ela é uma habilidade assim que é um marcador. Que legal, Isabel, que você está gostando. É um marcador, é um divisor de águas no desenvolvimento da criança. O que é o simbolismo? Se eu pego aqui, se eu pego alguma coisa, deixa eu ver aqui. Ah, pronto. Se eu pego uma caneta, igual eu tô aqui, ó, caneta, e tô fingindo, pego essa caneta e tô fingindo que eu tô escrevendo aqui no meu caderninho com essa caneta, ó. Eu tô fazendo simbolismo, sim ou não? Peguei a caneta, ó, eu não abri a caneta, tá fechada, e eu tô fingindo que tô escrevendo. Eu tô fazendo a função simbólica, sim ou não? Vamos lá? Tô com a caneta, ela tá fechadinha. Eu tô fazendo a função simbólica quando eu tô pegando aqui, ó, um papel e tô fingindo que tô escrevendo? Sim? Sim? Não. Tô não. Por quê? Pra que serve a caneta? Pra escrever. Mesmo se ela tiver com tampa? Ué, a caneta não serve pra escrever? Se eu tô fingindo que eu tô escrevendo... Porque a caneta tá aqui, exatamente, e ela serve para escrever. Ah, por que você não tirou a tampa? Porque eu não quis. Mas ela serve para isso. Então, eu estou usando a caneta para aquilo que ela se designa. Ela se designa para quê? Não é para escrever? Sim, então isso não é simbólico. Isso é o uso convencional. Eu estou usando a caneta para aquilo que ela de fato é, que é escrever. O que seria um simbolismo? Isso aqui, ó. Fingir que é um microfone, por exemplo. Tudo bem com vocês? Isso aqui é simbólico. Por quê? O que é o simbolismo? Eu vou falar para quem não souber, para vai lembrar agora para o resto da vida. Isso aí, uso convencional, porque a caneta está aqui. Simbolismo é trazer para a presença aquilo que não está aqui. É uma forma que eu arrumei de explicar o simbolismo que eu acho que traz mais efeito. Se a gente pensar assim. Trazer para a presença o que não está aqui. Olha só, eu contei para vocês que ontem eu fiquei até umas 11 horas, meia-noite, fazendo artesanato na mesa da minha sala. Eu estou no meu quarto, a mesa da minha sala não está aqui.
Mas eu estou trazendo aqui para vocês, eu estou usando simbolismo na minha fala. Eu estou trazendo o artesanato que não está aqui para a minha fala para vocês. Então, o que é a função simbólica? A função simbólica é trazer para a presença aquilo que não está aqui. Então, pegar a caneta para escrever não é simbólico, é porque ela serve para isso. Ela serve exatamente para escrever, e se eu uso a caneta para escrever, isso não é simbólico. Agora, usar a caneta para fingir que é um microfone é simbólico. Por quê? Porque não tem microfone aqui, eu estou usando a caneta na falta de um microfone. Então, esse movimento aqui é usar a caneta simbolicamente. E aí, olha que legal. Eu falei lá atrás para vocês que a criança de 1 a 2 anos de idade, ela fala daquilo que ela está vendo presente. Quando ela faz 2 anos, né, de 1 ano e meio a 2 anos, que ela vai alcançar o simbolismo começa primeiro material, né? Primeiro físico com objeto, depois ele vai para o simbolismo gestual, depois ele vai para o simbolismo da fala. O que é o simbolismo da fala, gente? É trazer para o lugar aquilo que não tem. Então a criança está lá no zoológico com a família, e aí ela, sem nenhum estímulo, tá? Que a lembre daquela pessoa, ela fala: cadê titia Dani? Cadê titia? Cadê tia Dani? Mas ela não viu nada que arremetesse a Dani. Então, ela está levando para o zoológico a tia Dani que não está lá. Se a criança está na sala não tem nada que lembre, por exemplo, o aniversário. E aí ela fala, quer bolo aniversário, quero bolo de aniversário. Isso é simbólico. Por quê? Porque não estava lá na telinha presente dela. Ela pegou uma coisa de um outro lugar e levou para a sala. Isso é simbólico. E aí, o vocabulário, ele tem tudo a ver com simbolismo. Porque a criança começa a dar essa chavinha simbólica através do vocabulário. Então, ela pega o coleguinha da escolinha que não está lá na casa. Ade Tiago, Ade Biel, cadê o Gabriel? Mas o Gabriel ficou na escola. O Gabriel não mora aqui. O Gabriel tá lá na escolinha, deve estar lá na casinha dele. Olha que legal, a criança virou a chave. Ela já está dando conta agora de simbolizar linguisticamente. Isso é sensacional. Isso é sensacional porque ela vai começar, então, a sair do momento presente e ir para outras esferas. Entendendo? Não é só isso aqui que eu vivo, não. Tem a escola, tem a casa da vovó, tem a vovó, tem o vovô, tem a casa da titia, tem a igreja, tem o amiguinho. Então, tem outros componentes que saem dessa cena que eu estou vivendo agora. Isso é simbolismo, isso é fundamental, isso é sofisticado. É o mais sofisticado que nós temos da linguagem, é o simbolismo. E ele começa no vocabulário. Então, esse start da criança de buscar coisas que não estão no seu presente é uma atividade simbólica. E por que isso é tão importante? Eu vou começar a falar da fala e depois vou para a escrita, tá? Porque a gente não fala de coisa que a gente está vivendo naquela hora. A gente não fala sobre esse espaço que a gente está. Eu estou aqui, como eu disse para vocês, no meu quarto, tem um ar-condicionado ligado, tem uma mesa, tem livros, 1, 2, 3 luzes, tem a Alexa tá aqui do meu lado, tem um spray home aqui, olha, da Avatim, uma delícia, pitanga, tem mais livros, tem uma TV, tem minha sapateira, tem guarda-roupa, tem outro estante de livros. Mas para que eu vou falar isso, gente? Eu já tô vendo isso. O que eu falo? Eu falo de coisas que estão lá atrás e coisas que estão por vir. É disso que a gente fala, a verdade é essa. A gente projeta coisas para o futuro ou fala do passado. É isso que a gente faz. Eu estou aqui dando esse conteúdo para você. Dando não, né? Nós estamos trocando esse conteúdo aqui juntos, porque eu já vivi isso antes, eu estudei isso antes, lá atrás. Então, é um passado que eu estou trazendo simbolicamente aqui para vocês, né? Na minha fala. Eu não estou só lendo o slide. Ler só o slide é apenas uma representação do momento presente. Nós estamos conversando, e eu estou conversando de coisas do passado, coisas que eu já estudei.
Então, esse é o grande marco. É para isso que a gente fala, na verdade. A gente fala referindo coisas do futuro ou falando coisas que já se passaram, tá? É para isso que a gente fala, na verdade. Ninguém fica narrando o que tá vivendo, a não ser eu quando tô dirigindo e tô nervosa, né? Que eu fico narrando a pista. Mas tirando isso, né? É disso que a gente fala. Eu vou fazer agora a relação do vocabulário com a escrita propriamente dita. Eu falei, né, que eu ia falar da fala e da escrita. Então, na fala, a gente fala de coisas do passado ou do futuro. E na escrita, olha que interessante, quando eu leio um livro, eu tô lendo aquilo que não está na minha frente. Vocês concordam comigo? Ele tá me narrando uma história. Eu não tô vivendo aquela história. Ou seja, eu preciso ter o sistema simbólico. Porque se eu não tenho simbolismo, eu não entendo que aquilo não se está dando naquele exato momento comigo, mas que eu posso fazer uma inferência. Eu posso fazer uma imagem mental daquilo. E eu só dou conta de fazer essa imagem mental porque eu tenho uma função simbólica e eu tenho vocábulos suficientes para me permitirem isso. Né? E é agora que eu vou falar exatamente da relação do vocabulário com a leitura e a escrita, tá? Quando uma criança está em processo de alfabetização, ela precisa de alguns aspectos já solidificados para desenvolver essa alfabetização, para ela ser alfabetizada, para ela aprender a ler e escrever. Ela precisa de aspectos fonológicos, linguísticos e cognitivos. Dentro de cada um desses aspectos tem um mar bem grande de possibilidades, mas eu vou falar agora para vocês de um aspecto linguístico apenas, tá? Que é o próprio vocabulário. O vocabulário é um aspecto linguístico muito importante para o desenvolvimento da leitura e da escrita, e vou exemplificar para vocês. Vou pegar esse texto, tá? Chama Ventania e Leôncio. Era uma vez um cavalo chamado Ventania. Ventania era veloz e brincava todos os dias com seu amigo humano Leôncio. Tem a história, vai desenrolar a história, aí tem um trecho assim, ó. Em um belo dia, Ventania não foi brincar com Leôncio. O menino, assustado, correu até o estábulo para procurar o amigo bicho. Em um belo dia, Ventania não foi brincar com Leôncio. O menino, assustado, correu até o estábulo para procurar o amigo bicho. Eu vou frisar essa parte. Ele não foi brincar com Leôncio. O menino, assustado, correu até o estábulo para procurar o amigo bicho. O menino, assustado, correu até o estábulo para brincar com o amigo bicho. Epa, 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 que palavra diferente. Estábulo. Quando a gente lê pensando numa criança em processo de alfabetização, né, ela vai, dependendo da rota de leitura que ela utilizar para a maioria das palavras, que pode ser fonológica ou lexical, né, fonológica, aquela que ele vai comendo letrinha por letrinha. A lexical é aquela rota mais rápida, né, de leitores mais experientes, mas se uma criança está em processo de alfabetização, eu penso que ela não tem essa rota lexical ainda para a maioria da sua leitura, não é isso? Então, ela vai usar a rota predominantemente fonológica, né? Aquela pedacinho por pedacinho da palavra. E aí, a criança vai ler esse texto. O, M, N, N, meni. O menino, assustado, se correu até o estábulo para procurar o amigo bicho. Gente, rota fonológica, comecinho da alfabetização. Se essa criança, quanto mais ela for exposta à leitura dessas palavras, mais lexical vai se tornar a sua leitura, ou seja, mais rápida, mais veloz, né? O menino, assustado, correu até o estábulo. Se ela não sabe o que é estábulo, ela vai ler inicialmente estábulo, né? Só que ela não sabe o que é estábulo. E agora?
ela não tem esse vocabulário. O que ela faz, gente? O que acontece com a criança nesse exato momento? Quem sabe me dizer? Vamos supor que você está lendo um texto, tem uma palavra que você não sabe. O que você faz hoje em dia? Procura na internet. Procura na internet, pesquisa, ok? Só que aí agora, vamos pensar nesse pesquisa e o procura, que não, talvez não seja na internet, mas uma criança que está em fase de alfabetização, que não tem o repertório que eu e você temos. E aí, na hora que eu tô lendo que um menino assustado correu até o estábulo para procurar o amigo bicho, a gente imagina a cena. Vocês imaginam? Um menino correndo, chegando lá no estábulo, tipo, cadê, gente, o Ventania? Né? Cadê que o Ventania não tá aqui? Ou cadê que o Ventania não foi lá encontrar comigo? Eu imagino a cena. Vocês imaginam? Vocês conseguem imaginar se vocês fizerem um esforço? O menino assustado correu até o estábulo para procurar o amigo bicho dele. Vocês conseguem fazer isso? Claro que conseguem. E aí, por que vocês conseguem? Porque vocês sabem o que é estábulo. Mas se a criança não sabe, ela não vai fazer esse esquema de conhecimento. Eu vou até colocar aqui para vocês no chat. Ele não vai ter... Opa, esquema, tá, gente? Esquema, ele não vai ter o esquema de conhecimento dele, ou seja, ele não vai conseguir fazer essa cena na cabeça dele, porque ele não sabe o que é estábulo. Agora pensa, esse menino parou o texto, foi lá, perguntou à professora o que era estábulo ou estábula, ela fala, é o lugar onde dorme o cavalo, né? Só que isso é o suficiente para ele saber ou entender ou fazer esse esquema de conhecimento? Talvez não, e talvez não por conta de uma coisa muito preciosa que está acontecendo nesse momento que ele está lendo. Olha aí, o tempo não parou para esperar esse menino descobrir o que é estábulo e recordar tudo aquilo que ele leu. Nessa hora, gente, enquanto ele foi lá e perguntou para a professora o que é estábulo, ele já não sabe que o nome do cavalo é Ventania, ele já perdeu essa informação. Por quê? Porque a memória operacional fonológica dele tem um espaço de tempo, tem até 8 segundos. Passou de 8 segundos, foi para o beleléu. Foi embora. Então, o vocabulário mais sofisticado, ou um vocabulário que permita essa criança a compreender o texto a ponto de fazer um esquema de conhecimento, é fundamental para ele interpretar esse texto dele. Sem o vocabulário, ele não consegue fazer o esquema de conhecimento. Eu acabei de dar o exemplo. Se ele não sabe o que é estábulo, ou estábulo, ele não vai conseguir fazer o menino chegando no estábulo. Ah, mas estábulo, Emília, é só uma palavra. Ok. Mas e se fosse outras? E se fosse um texto onde estábulo, saber o que é estábulo, toda a trama ia girar em torno do estábulo? Ele não ia ter essa informação. Ele não ia conseguir fazer o esquema de conhecimento, que é essa cena que a gente faz na nossa cabeça. Então, a falta do vocabulário está completamente ligada à leitura que ele vai fazer do texto e na hora que ele for escrever. Gente, a gente escreve as nossas ideias através de palavras. Se eu não tenho um vocabulário suficiente, como é que eu vou explicar? Quem nunca, né, foi escrever? Gente, eu não estou conseguindo escrever tudo isso que eu estou sentindo, eu não estou conseguindo escrever tudo isso que eu estou pensando. Porque faltaram palavras para poder expressar tudo aquilo. E isso acontece hora ou outra na nossa vida adulta. Mas numa criança que tem um vocabulário pobre, isso é o tempo todo. Não adianta, ele vai ler, ele pode pegar qualquer livro, ele vai sempre ficar deixando a desejar. Ele nunca vai conseguir um desenvolvimento pleno naquela história, naquele entendimento. Se a gente lê para alguma coisa. A gente lê para absorver alguma informação. Se eu não tenho vocabulário suficiente, eu não vou absorver nada daquele texto. Então, o vocabulário, ele está relacionado diretamente ao conhecimento, ao conteúdo daquilo que eu estou lendo, por exemplo, e ao tempo. Se eu tenho um vocabulário que eu não conheço, né? O livro, tem vários livros, né? Deixa eu ver se o do Puiuelo está aqui. Para mostrar para vocês, se vocês não conhecem esse livro aqui, depois eu mostro ele direitinho. Não tá ficando, né? Por conta do filtro que eu estou usando. Mas esse livro aqui, ele vai falar exatamente isso. Ele vai falar o seguinte, olha, se você não tem vocábulo suficiente
para cada unidade, para cada palavra nova que você não tem no seu repertório e você estiver lendo, você parar, o tempo vai passar e aquilo que você leu antes e tinha entendido vai embora. Então, olha o problema do vocabulário. Além de eu não conseguir interpretar aquilo que eu não conheço, logo, eu não vou fazer um esquema de conhecimento, eu não vou pensar na cena e também não vou ter a informação para mim, eu também perco aquilo que eu tinha aprendido e eu sabia. Por quê? Porque vai embora. Porque está na minha memória de curto prazo. E o tempo que eu gastei preocupada e cognitivamente, né, focando toda a minha atenção, toda a minha carga cognitiva, tentando saber o que é estábulo, eu não guardei a informação que eu tinha lido anteriormente. Ela foi embora, eu perdi. Então, nós temos dois problemas com vocabulário deficitário na leitura e na escrita. Nós temos o problema de não interpretar aquilo que é novo, aquilo que é diferente, né? Eu vou ter que parar e refletir e fazer um armazenamento lá no meu sistema semântico para cada nova palavra que eu não conheço, que eu não sei. Isso vai demandar muita carga cognitiva. E, além de tudo isso, de eu não ter um entendimento daquilo que eu estou lendo, porque eu simplesmente não conheço, eu vou perder aquilo que eu já tinha absorvido, porque estava na minha memória de curto prazo e eu tive que ocupar a minha mente para aprender uma nova palavra e não para armazenar aquilo que eu tinha lido. Conseguiram entender essa relação? O quão sério é o problema do vocabulário deficitário? Sim? Estão comigo, gente? Sim, não, professor, eu estou dormindo. Estão aqui? Então, além de eu não, só para recapitular, além de eu não conseguir entender aquilo que eu estou lendo, porque eu não conheço aquele vocábulo, dessa forma eu não consigo fazer a cena na minha mente e ter um entendimento completo daquilo que eu estou lendo, eu gasto tanta energia nesse vocabulário novo, que eu vou ter que perguntar para a professora, ou vou ter que pesquisar na internet, eu gasto tanto tempo com ele, ou tanta cognição, tanto raciocínio, tanta atenção nele, que eu já perdi tudo aquilo que eu tinha lido e tinha entendido. Eu tinha até entendido, mas foi tudo embora, porque eu me concentrei no estábulo. Aí o que a criança faz? O que eu e você fazemos? Voltamos e começamos a ler o texto todo de novo. Só que às vezes não tem tempo para ela alcançar a turma. Né? Não, sabe quando você acumula muita matéria, para quem estuda? Acumula muita matéria, acumula, e chegou a data da prova? Aí não deu para estudar tudo? É isso. Não deu tempo dela ler o texto e ter o entendimento que os outros coleguinhas tinham, porque eles sabem o que é um estábulo. E essa criança não sabe, tá? Então, eu dou sempre esse exemplo para ficar bem registrado, né? Isso é o vocabulário. É esse pulo do gato. O vocabulário, é importante a gente avaliar vocabulário em leitura escrita. Atenção! Se o seu paciente chega com queixa de leitura escrita, ele precisa de uma avaliação vocabular. É honesto, é digno que ele seja avaliado nas suas habilidades da linguagem oral. Por quê? Porque se ele tem um vocabulário deficitário na linguagem oral, como que vocês querem que ele absorva aquele entendimento da leitura que ele está fazendo? Ou como você quer que ele represente graficamente com uma palavra interessante se ele não tem? Então, avaliar vocabulário do nosso paciente de leitura escrita faz parte do repertório de avaliações quando a queixa é de aprendizagem, de alfabetização, tá bom? Não deixa passar. Não deixa passar, porque às vezes, gente, é um detalhe que ninguém observou. Né? A família não tem queixa desse paciente, né? A família fala que ele está ótimo, a escola fala que ele está ótimo, e quando a gente pega para ver, ele tem um vocabulário deficitário. E por que isso acontece? Por que a escola não percebe, ou por que a família não percebe que o vocabulário está deficitário? Às vezes a família tem um vocabulário deficitário, a família inteira. Às vezes a escola, né, muitos alunos, gente, um professor, pelo amor de Deus, um professor, muitos alunos, passou despercebido fulano. Foi, assim como tantos outros, tá? Porque não é o foco, professor, né? Não é para isso, não é individual. Né? A escola é um espaço coletivo, tá bom? Não é aula particular. E aí passou despercebido. Professor, né, muita gente
o menino tem um desempenho ali, não é o melhor, mas também tá ali medianinho, e vai embora. Só que quando chega na hora de desenvolver a leitura e escrita, ele trava. Por que ele não... Gente, ele lê o texto, ele sabe ler direitinho, mas ele não compreende. Epa, vocabulário. Pode ser, pode ser outras coisas, pode também, mas hoje eu tô aqui falando de vocabulário para vocês. Pode ser tudo, pode ser vocabulário, tá? Então, vamos verificar o vocabulário das crianças, porque pode ser uma alteração vocabular. Mas como que a criança coloca esse bendito estábulo, gente? Esse estábulo lá no sistema semântico dele. Ele vai ter que colocar esse estábulo aqui no sistema semântico da mesma forma que ele colocou bola lá atrás. Vai ter que experimentar o estábulo, de preferência ir até o estábulo, ou não, né? Ele vai ter que experimentar, visualizar o estábulo, ver um filme que tem um estábulo, até ele conseguir colocar na pastinha, colocar lá dentro do armarinho dele, que é um armário de locais diferentes, sei lá, o nome que ele colocou, tá bom? E aí, só que o tempo passou e o texto foi embora já, a professora já tá com o segundo texto na turma e ele não conseguiu nem entender o primeiro. A verdade é essa. Tudo bem? Estimular o desenvolvimento vocabular está relacionado ao desenvolvimento da leitura escrita. Então, na escola, o desenvolvimento vocabular, né? E eu acho que esse momento nosso serve tanto para uma fonoclínica, tanto como para uma fonoeducacional. Estimular o desenvolvimento vocabular, ele tem que fazer parte da prerrogativa da alfabetização e da exposição da leitura e da escrita. Não tem como, né? Tem que ter o vocabulário. Coloquei aqui um aviso importante para vocês. A gente tem que prestar atenção em duas situações. Primeiro, se uma criança não tem dificuldade ou imprevistos de vocabulário durante a leitura, se ela consegue ler tudo e entender tudo que ela está lendo, isso é um sinal de alerta. Mas não era para isso acontecer, não? Não era. Então, sinal de alerta. Se uma criança não tem dificuldade ou se ela não tem imprevistos no vocabulário durante a leitura, isso é um sinal de alerta. Outro sinal de alerta. Se ela não consegue evoluir o texto porque não conhece a maioria dos vocábulos utilizados. São duas coisas bem distantes aí. Então, só para a gente retomar. Duas situações bem opostas, né? Primeiro, se a criança não tem dificuldade ou imprevistos de vocabulário durante a leitura. Segundo, se a criança não consegue evoluir o texto porque ela não conhece a maioria dos vocábulos utilizados nesse texto. O primeiro pode ser que essa criança só esteja exposta à leitura pobre. São textos abaixo da idade escolar ou idade cronológica dessa criança, adulto, adolescente, enfim, tá? Ué, gente, tem que ter a hora que você dá uma paradinha e não conhece alguma palavra. Isso quer dizer que esse texto, ele tá te instigando a melhorar. Tá saindo de um nível e indo para outro, ok? Se o texto todo, você já tá cansado de saber tudo aquilo ali, então não é um texto para você. Esse texto era para você de alguns anos atrás, não para você de hoje, tá bom? Então, preste atenção, se a criança nunca te recorre, nunca te pergunta, o que significa isso? Quer dizer que esse texto já está ultrapassado para essa criança há muito tempo. Por outro lado, se a criança o tempo todo está te perguntando que não sabe, o que é isso? O que é isso? Pulou de linha, já está em outra linha, está te perguntando o que é outra palavra, quer dizer que esse texto não está adequado à competência que essa criança tem. Mas o que acontece? Muitas vezes, a criança tem a idade para aquele texto, mas ela não tem a competência. Então, é consultório mesmo, né? Então, ela está defasada. Só um minutinho. Então, pode acontecer isso. A criança, ela está aquém do desenvolvimento vocabular, e isso faz com que ela não consiga acompanhar os textos para a sua idade cronológica ou para a sua idade escolar. Então, ela tem um gap aí, né? Tem um espaço de vocabulário que não foi desenvolvido, precisa ser desenvolvido, ou a criança que toda hora que lê os textos e não recorre ao adulto ou não recorre a um dicionário. Isso quer dizer que esse texto ele já está obsoleto. É um texto que não está mais propiciando o desenvolvimento dessa criança. Tudo bem, pessoal? Entenderam essas duas afirmativas e como isso é importante? A gente ficar ligado a isso? Sim? E o que a gente
gente pode fazer, então, né? A gente pode oferecer diversos textos com estilos literários distintos para a criança. É muito importante que nós ofereçamos isso. Então, eu trouxe aqui, até coloquei aqui do lado, deixa eu só pegar para vocês verem. Alguns livros, não sei se dá para ver, oferece revistinha, oferece narrativas para criança, poesia de novo, eu amo poesia, poema, tá? Ofereça vários estilos literários para a criança. Por quê? Porque você vai incitar a criança em diversos estilos diferentes. Tem criança que é excelente para ler narrativa, mas pega uma revistinha e não dá conta. Pega um poema, uma poesia, não dá conta da leitura, tá? Não entende a métrica, e isso é importante. É importante que nós criemos leitores... Ai, não tá aqui o livro. Tá ali na minha estante, acho que tá na sala. Criemos leitores para todos os tipos de textos, do jornal ao WhatsApp, né? Então, ao jornal impresso, né, ao WhatsApp. Então, é importante que nós ofereçamos clinicamente ou com uma fonoeducacional vários estilos literários distintos, para que nós preparemos, então, os leitores. As crianças elas têm que estar preparadas para a leitura. Não só o VC do WhatsApp, mas o Vossa Mercedes também, dependendo da época aí que ele pegar o livro, tá? Nem sempre a idade ou série será compatível com o texto que ele tem em casa. Então, tem criança que tem muito livro em casa, mas já foi, né? É um livro, é uma revista que era para uma idade de 5 anos, e a criança agora tem 9. Então, já tem uma distância aí daquele material, daquele recurso que tem, com aquilo que é oferecido pelos pais. E isso, gente, é muito importante. Essa aquisição de novos exemplares, de novos livros, né, para a criança que já sabe ler e escrever, ela tem que acompanhar o crescimento da criança. Hoje em dia, muitas livrarias já selecionam por idade. Eu já sou da prerrogativa que é por série, por ano, né? Série e ano. Por quê? Porque às vezes a idade não vai ser necessariamente compatível ao ano. Então, a gente tem que pensar um pouquinho em tudo isso quando a gente vai fazer uma intervenção de leitura escrita, tá? E é claro que a nossa avaliação de leitura escrita, ela deve ser compatível ao ano, né? Eu usei uma expressão aqui, ó, de gruja, que eu vou passar de gruja para vocês. De gruja é como se fosse uma gorjeta, né? Um a mais aí, ó. Como que a gente avalia, então, o vocabulário, né? Eu fiz aí essa relação junto com vocês, que o vocabulário, ele é imprescindível para o desenvolvimento da leitura e da escrita, e nós temos 3 testes, na verdade temos até mais, mas 3 testes aí que eu acho que são interessantes, né, que vocês podem utilizar clinicamente, né? E esses 3, eles têm algumas particularidades muito significativas, tá? Tem até um estudo, eu acho que eu coloquei aqui nessa palestra. Tem estudos que falam sobre a diferença desses 3 testes, tá bom? Eu tenho a minha predileção, né? Eu não sei se vocês têm a de vocês, mas uma coisa que eu queria falar, assim, eu não vou falar exatamente qual é a minha, mas uma coisa que eu acho que vocês devem se preocupar no regionalismo. Os testes de vocabulário, eles existem, mas nós temos que nos ater ao regionalismo, tá? Existem regiões diferentes, se a gente pensar no Brasil, né, um país tão continental, tão grande, existem regiões diferentes em que os vocábulos são falados de maneiras diferentes, e em algumas regiões, alguns vocábulos são mais necessários que outros. Então, a gente não pode deixar de esquecer, né, deixar de perceber ou esquecer isso. Existem algumas regiões que alguns vocábulos são mais significativos do que para outras regiões, tá? Então, sempre que você usar um teste, né, aqui eu estou mostrando testes padronizados, claro, né, porque é até difícil avaliar fora desse escopo. Dá para fazer uma avaliação vocabular subjetiva? Até dá, mas não vou mentir, é muita dor de cabeça. Quando a gente pensa um teste padronizado, a gente quer justamente mostrar como tem sido o comportamento padrão. Entretanto,
existem as variações regionais, as variações de datas, às vezes o teste foi feito em uma década completamente diferente da que a gente está vivendo agora, e aí a criança, ela não responde satisfatoriamente ao teste para a década que nós estamos, mas lá na época aquelas crianças até respondiam, hoje não mais. Então, essa percepção, ela é muito importante na escolha de um teste, né? E na interpretação dos dados. Lembrando sempre que nós devemos ser fiéis ao score do teste, porém, a nossa interpretação, ela pode passar pelo viés do regionalismo, pelo viés temporal e por aí vai, tá? Geográfico, temporal, né? Então, nós temos essa prerrogativa como profissionais, e isso tudo pode ir para o seu relatório com esse viés. Você pode escrever que, né, o teste ele foi utilizado lá atrás, que embora o paciente não tenha respondido satisfatoriamente pela score do teste, ele respondeu satisfatoriamente pela região ou pela década que você está fazendo o teste, tá? Então, eu coloquei esses 3 para vocês conseguirem se nortear em relação à avaliação do vocabulário. Então, lembrando, paciente chegou com queixa de leitura escrita, tem que ter vocabulário, não tem como fugir, porque eu mostrei para vocês a importância do vocabulário, tanto na questão dos esquemas de conhecimento, quanto na questão da memória operacional fonológica, porque o tempo vai passar e a criança vai esquecer aquilo que leu, tá? Tem esse artigo que é muito interessante, na avaliação do vocabulário em crianças brasileiras, uma revisão sistemática de estudos com 3 instrumentos, que são esses 3 que eu acabei de mostrar para vocês. Então, é de 2020, né, tá bem recente, dá para a gente ver uma perspectiva diferente desses 3 instrumentos. Então, isso aqui, gente, é prática clínica baseada em evidência. Vai lá, dá uma lida nesse artigo para você conferir o que esse artigo está falando sobre esses 3 instrumentos, o que a ciência está te apontando. Eu trouxe algumas estratégias que eu vou mostrar para vocês, que vai estar lá. Eu falei para vocês que eu vou entregar 3 coisas para vocês, né? Deixa eu até pegar aqui, aproveitar. O nosso... Achei aqui, peraí. Ai, meu Deus, cadê? Aqui. Eu vou passar um formulário para vocês, para confirmar. Por que eu não estou conseguindo? Um formulário para vocês confirmarem a participação aqui na palestra. Ai, não sei se vai. Não foi, peraí. Deixa eu entrar aqui no formulário, gente, porque eu não estou conseguindo. Isso, foi agora, em Brasil. Vou passar para vocês entrarem, colocarem um nome, porque muita gente fez inscrição, né? E aí, entra aí agora, divide a tela, porque eu vou usar os nomes aí da inscrição para poder te mandar o certificado, tá? Então, eu vou mandar 3 coisas para vocês, o certificado, o material com os brindes para a estratégia, para potencializar o vocabulário, e o material da aula, então não precisa printar a tela, porque vocês vão receber tudo, tá? Então, eu trouxe aqui algumas ideias para você potencializar o vocabulário dos seus pacientes. Aqui é só para a gente lembrar como os vocábulos são processados, né? Nós fazemos primeiro a ideia do que a gente quer, e olha só, coisa gostosa de chocolate gelado. Ovete, sorvete, né? Então, a gente primeiro tem uma ideia do significado do vocábulo, para depois a gente pensar na estrutura fonológica e então falar a palavra, tá? Mas vamos para as estratégias. Essa aqui é uma estratégia que vocês vão receber lá no material que vocês vão receber, tem algumas setinhas, né? A gente pode oferecer para a criança uma imagem, por exemplo, tá? E pode pedir para a criança para ela falar o que é. Se ela souber o que é essa imagem, ela vai falar, a partir dessa imagem, coisas que se relacionam com essa imagem. Essa imagem é um avental, né? E ela vai falar coisas que se relacionam com o avental. Se ela não souber o que é a imagem, vocês podem trabalhar com ela o significado da imagem. O que é um avental? O avental é uma capa que a gente coloca para se proteger quando a gente vai fazer algumas atividades, como, por exemplo, cozinhar. Não é isso? Você pode ter um avental, inclusive, no seu consultório, na escola, para você estimular a criança a conhecer esse vocábulo avental.
Se ela já souber, tudo bem. O que você vai pedir? Você vai falar para mim 5 coisas para crianças pequenas e 10 coisas para crianças maiores. Coisas que tem a ver com avental. Vamos lá, o que tem a ver com avental? Colher, comida, farinha, sujeira, tinta. São coisas que têm a ver com avental. O que eu estou fazendo quando eu dou esse tipo de atividade? Quando eu dou esse tipo de atividade, e você, fonoaudiólogo, pode anotar do lado quais palavras a criança falou. E você pode falar outras palavras que têm a ver com avental. Para quê? Para que se você falar alguma coisa, algum vocábulo que a criança não sabe, você vai apresentar esse vocábulo novo para ela, tá? O que é, se possível, gente, usar substantivos, porque a criança, isso fica mais tangível, você pode mostrar fotos, você pode mostrar o próprio material, fica mais fácil. O que eu estou fazendo quando eu mostro um vocábulo e peço para a criança me falar coisas que se relacionam com esse vocábulo, ou quando eu falo vocábulos que se relacionam com este? Quando eu faço esse tipo de abordagem com a criança, lembra daqueles armários que são os nossos campos semânticos, que são os temas que a gente tem lá? A gente tem armário para comida, armário para lugar, armário para móveis, armários para higiene pessoal, armários da faculdade. Cada armário desse, quando eu falo que puxa uma gaveta e busca um vocábulo, busca uma palavra, quando eu falo vocábulos que se familiarizam, eu estou abrindo todas as gavetas desse armário. Ou estou trabalhando com armários próximos. Ou seja, o que eu estou fazendo? Estou trabalhando velocidade de acesso lexical. Eu estou trazendo velocidade para essa criança. Quando eu falo com ela avental e falo também tinta, ela pegou o avental, que era, sei lá, utensílios de cozinha, estava lá no armário cozinha dela, e eu falo tinta, que está lá em artes. O que eu estou fazendo? Eu estou aproximando esses dois campos semânticos. Eu estou dando mais velocidade entre as rotas, entre o caminho, entre o percurso do avental até a tinta. Eu estou dando agilidade para essa criança. Por que ela precisa disso na hora que ela está lendo? Ela não tem que fazer o esquema mental, ela não tem que pensar na cena, isso tem que ser rápido. O significado ela tem que buscar ele muito rapidamente. E se ela não tem o vocábulo, é a hora de eu inserir esse vocábulo nessa criança. Tudo bem? Estão entendendo, gente? Sim? Ninguém está me respondendo. Vocês estão me entendendo? Estão aqui comigo? Ai, meu Deus. Tá, vou partir da prerrogativa que tal. Sim. Tá bom. Obrigada. Avental, a gente pode fazer isso. Peixe. Essas imagens, gente, elas são do material que eu vou mandar para vocês. Vou pedir para vocês não compartilharem esse material. Ele é um material que já foi publicado, tá? Ele é um material do Letra Fala. A internet que tá lenta, tá bom. Ele é um material do Letra Fala, vocês vão receber para vocês usarem na clínica, né, no espaço de vocês. Vocês podem utilizar com tranquilidade. Eu tô cedendo esse material, mas eu vou pedir para vocês não compartilharem, tá bom? Então, peixe é a mesma coisa. Você pode pedir tudo que tem 5 coisas que tem relação com peixe. Aí ela fala, a criança fala, você tá gerando o quê? Rapidez, velocidade, ó, melhorando a velocidade nessas... entre esses armários, entre abrir ou não essas gavetas dos armários. E quando você traz mais 5 palavras relacionadas ao peixe, por exemplo, sushi. Se a criança não sabe o que é o sushi, esse é o momento de você desenvolver o vocábulo dessa criança. Você vai apresentar o vocábulo sushi. E ela vai aprender esse novo vocábulo. De preferência, e aí, se for na clínica, no consultório, você pode pedir para a família comprar um sushi, né, para dar sushi para essa criança, experimentar o sushi. Você pode ter sushi, inclusive, lá no seu consultório. Na verdade, o céu aqui é o limite, né? Mas você vai experimentar, você vai trabalhar isso com essa criança. Por quê? Porque ela vai ser exposta a esse novo vocábulo, tá? E ela vai precisar disso para a vida, né? Mala, pode fazer 5 coisas com a mala também.
Binóculo, a mesma estratégia. Televisão, a mesma estratégia. Ok. Passadas essas estratégias, então, eu vou falar de uma outra agora. Agora não tem mais material, é uma estratégia que eu vou... Ok. Eu vou falar para vocês de uma estratégia que é bem interessante, pode ser uma dinâmica com o seu paciente ou na escola, chamada detetives lexicais. O que é isso? Você pode estabelecer que toda semana a criança vai trazer para você uma nova palavra. E ela pode trazer um instrumento e um objeto daquela palavra, né? Você pode, inclusive, gente, fazer um varal de achados lexicais. Olha, acabei de inventar isso aqui, deixa eu colocar aqui no chat para vocês, ó. Achados lexicais. Sabe, tipo, procura-se, né? Então, a criança foi, seu paciente, ela foi, você pode fazer um varal na sua recepção, bem bonitinho, bem fofo. E ela foi para casa dela e ela tem uma incumbência, porque ela é um detetive lexical, e ela tem a incumbência de trazer uma nova palavra para você aprender. E que ela também vai aprender uma nova palavra. Então, ela vai lá com os pais, ela vai aprender uma nova palavra que faça, óbvio, parte do dia a dia da criança, e ela vai trazer para você um desenho dessa palavra, ou uma poesia, alguma coisa que essa palavra esteja inserida, e ela vai te contar o que significa essa palavra. E ela vai colocar o achado dela, o documento, né, o documento que ela confeccionou, que ela criou, lá nesse varalzinho, lá na sua recepção. E aí, não só ela, mas todos os pacientes podem ter acesso a essa palavra nova que esse detetive lexical achou, que ele descobriu durante a semana. E assim nós vamos melhorando. Claro, isso é uma estratégia, mas são várias estratégias lexicais que a gente pode ter, pode desenvolver com o nosso paciente ao longo aí do percurso, tá? Opa! Gente, era isso que eu queria falar para vocês. Eu quero aproveitar a oportunidade e falar para vocês que eu vou tentar